Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus receba o nosso culto de louvor e adoração a Ele. Vamos iniciar o culto desta noite. A palavra de Deus nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, 16a. O tema do culto desta noite é um povo que proclama as virtudes de Cristo. Um povo que proclama as virtudes de Cristo. Nesse momento de adoração, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que esteja falando conosco nessa noite. Que a nossa irmã Dona Lil nos conduza numa oração de adoração. Santo Deus, eterno Pai, nós mais uma vez estamos reunidos na Tua presença para te agradecer pelo dia, para te agradecer, ó Pai, por esta noite fria, mas que estamos aqui para prestar-te o nosso culto racional. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite em nome de Jesus o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos te adorar, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado especial de cada um de nós. Amém. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui está nesta noite, por aqueles, ó Pai, também que não estão. Senhor, que o Senhor vai em conta as pessoas que precisam de uma cura, Pai. Nossos irmãos que estão enfermos, a Letícia, a Antônia, Pai, e alguns outros que eu não me lembro o nome, mas que precisam de uma restauração, de uma recuperação. Em nome de Jesus, ó Pai, que elas se recuperem, e muito em breve esteja aqui no nosso meio. Te adoramos, Senhor, te adoramos, porque o Senhor, em meio às lutas, o Senhor tem cuidado de nós. Fala conosco, Pai, no decorrer deste culto, através do Teu Filho, Pai, fala aquilo que os nossos corações precisam ouvir nesta noite. Em nome de Jesus, a oração que eu te faço com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Quero convidá-los a lermos a palavra na Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 3 a 12. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 12. Quero convidá-los a ficar de pé. Vamos ler essa passagem de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provas
uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam desfrutar. Amém. Eu quero frisar os versos 8 e 9. A quem não havendo visto Cristo, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o povo que proclama as virtudes daquele que ele não vê, mas crê e exulta de alegria, uma alegria indizível, porque o fim é a salvação da vossa alma. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos cantar em adoração ao nosso Deus o hino Trindade Santíssima, hino número 11, em adoração ao Senhor. Oh
sentar, queridos. Passemos ao momento de contrição e confissão dos pecados. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ainda a Epístola de Pedro. Hoje, nosso livro base é a primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 11 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Eu destaco os versos 11 e o 16a. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E o 16, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Somos livres, não somos escravos do pecado, somos livres do pecado em Cristo. Mas ele diz para, como peregrinos e forasteiros, nos abstermos das paixões carnais, dos quais o mundo não consegue se livrar, mas nós sim. E não usemos da nossa liberdade em Cristo para dar ocasião à carne, à malícia, mas que essa liberdade nos faça servos de Deus. Livres do pecado para servir a Deus com honra, para servir a Deus em santidade de vida. Vamos orar ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados nesse momento, pedindo perdão e pedindo, sobretudo, a graça, para que possamos cada dia menos pecar contra o Senhor e andarmos em santidade de vida. Eu vou pedir a nossa irmã Dona Joana para nos conduzir numa oração de confissão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus por essa certeza que temos nas nossas vidas, Pai. Louvado seja Deus que Tu mandaste o Teu Filho, o Teu único Filho, para morrer naquela cruz, levando todos os nossos pecados, Senhor. Louvado seja Deus, porque o Senhor um dia nos escolheu para ser Teus filhos. Amém. Damos graça pela Tua palavra, que tanto fala ao nosso coração. Ajuda-nos cada dia a entendê-la e muito mais põe em prática nas nossas vidas. Amém. Agradecemos por esse momento maravilhoso de estar na Tua casa junto com os irmãos, para engrandecer o Teu nome, louvar e bendizer o Teu nome, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor deve ser dado somente ao Senhor. Amém. Prepara o Teu servo que vai trazer a mensagem, que ele não fala dele mesmo, mas está inspirado pelo poder do Teu Santo Espírito. Prepara-nos o nosso coração, a nossa mente, para também participar da mesa do Senhor. Perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, limpa-nos, purifica em nome de Cristo Jesus. Amém. Fica conosco e perdoa os meus pecados mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em confissão, vamos colocar de pé e cantar juntos o hino Perfeição, hino 121 do nosso Senhor.
se mantiveram em sua Bíblia aberta, em 1 Pedro, capítulo 2. Faremos a leitura agora dos versos de 1 a 5. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 5. Pensando no momento de consagração ao Senhor. Vamos ler juntos 5 versos. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 5, nos diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Despojando-vos, chegando-vos, a fim de. Esses são aqui os termos a serem destacados. Despojando-vos de toda malícia, de todo pecado, nos achegando a Cristo, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Possamos ser assim, possamos buscar essa santidade, possamos buscar essa consagração de vida, deixando o pecado, nos achegando a Cristo, a fim de oferecermos sacrifícios a Ele. Vamos louvar o nosso Deus com 2 cânticos espirituais, consagrando a nossa vida ao Senhor, e também o momento de aqueles que vieram preparados consagrarem seus dízimos e ofertas. Depois vamos orar intercedendo e orando aí, agradecendo a Deus pelos dízimos. Cada vez que
abertos. Eu peço também que para orar, intercedendo pela Letícia, que está com dor de cabeça, para ficar em casa também, o Caio, a Isabela, muito gripados, evitaram vir, né, porque estão sendo medicados, não sabem o que é ainda. E Antônia, né? Como é que está a Antônia, Vitória? Está melhorando? Orar pelo Silvio, né? Da Neide, está internado. Vamos orar pela vida dele, orar pela vida também daquele meu amigo lá do seminário que tem pedido orações, Rafael da Rosa. Graças a Deus está melhorando. Continuemos em oração pela vida dele. Ainda requer muitos cuidados ainda, mas está melhorando. Então vamos orar para aqueles que lembrarem aí, podem colocar também suas orações. Vamos orar ao nosso Deus. Dona Elza, a senhora poderia nos conceder nos conduzir nessa oração, por gentileza? Vamos orar com a nossa irmã. Amém. Podemos assentar, queridos. Nós, no momento de passarmos a edificação, ouvirmos a palavra do Senhor, eu quero, se mantivermos suas Bíblias abertas, faremos a leitura agora em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Apenas esses dois versos como base da palavra dessa noite. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Deus, fale conosco por meio da Tua palavra, que nesse momento foi lida, e que ela fale profundamente aos nossos corações, não apenas para o conhecimento, mas para o discernimento e para a transformação, Deus, da nossa vida como servos do Senhor, como povo Teu. Abençoa-nos, ó Deus, para vivermos desta forma, como raça eleita. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, aplique em nosso coração essa palavra. Amém. Semana passada, o sermão foi um sermão evangelístico, né? Tinha bastante pessoas aqui que não eram, pelo menos que eu saiba, que eu não conhecia, né? Então fizemos aqui um sermão evangelístico, muitos visitantes, muitas pessoas, graças a Deus a igreja estava cheia, e a palavra foi a palavra evangelística, palavra para não crente. A palavra hoje é uma palavra para crente, palavra para nós. É imaginável, estaríamos aqui nós, né? A igreja, povo de Deus, membros daqui da igreja de Viena. Portanto, não precisa evangelizar vocês já foram evangelizados, né? Vocês já estão aqui, já fizeram a sua pública profissão de fé, batismo, confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, com exceção, né? Acho que só o Mateus que ainda não fez. Mais alguém aqui que não fez pública profissão de fé e batismo? Tiago, né? Que ainda não. Mas os demais professos, batizados, né? Crentes. Nossa igreja é uma igreja pequena, estamos falando para crentes, estamos falando para o povo de Deus. Então a palavra é para crente, irmãos, a palavra é para o povo de Deus nessa noite. E eu quero falar com os irmãos sobre a identidade do povo de Deus. A identidade do povo de Deus.
E eu quero provocá-los com algumas perguntinhas básicas para início aqui do nosso sermão. Se eu te perguntasse quem é você diante de Deus, qual é a tua identidade não social, qual é a tua identidade espiritual, como você mesmo se apresentaria espiritualmente? Quem é você? De onde você vem? Para onde você está indo? Essas foram as perguntas feitas hoje na escola dominical, né? Quando estávamos falando sobre existencialismo. Existencialismo, a insana busca pela liberdade e autonomia. O existencialista, ele vive numa insana, ou seja, não tem sanidade mental, quem pratica essas coisas. Portanto, ele vive numa insana busca de liberdade e autonomia. Eu não quero ficar preso a nada. Eu quero ser livre. Eu quero ser autônomo. Eu tomo a decisão da minha própria existência. É assim que o existencialista pensa? Eu decido o rumo da minha vida. Eu decido quem eu sou, como viver, as minhas escolhas, eu as tomo. E nós vimos hoje como que isso é danoso para o ser humano. Onde vai parar uma sociedade existencialista que acha que é dona do seu próprio destino, da sua própria história, que é ela que constrói a sua história, que é ela que determina os seus caminhos e as suas escolhas. E o centro dos valores é a própria pessoa. O homem está no centro e ele decide a sua vida. Então, voltando à provocação, quando alguém te pergunta quem é você, fale um pouco sobre você. Aí, como normalmente você se apresenta, né? Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, moro na cidade tal, né? Sou filho de cicrano, cicrana, são meus pais, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, trabalho nisso, estudo aquilo, enfim. Esse é o tipo de apresentação, né, que nós fazemos socialmente. Quem é você? A partir do teu nascimento, da tua origem, você diz quem é você. E você fala, então, normalmente sobre si mesmo no campo social dessa forma. Mas e no campo espiritual? E no campo espiritual? Se eu te perguntar, quem é você espiritualmente? Ou melhor, quem Deus como Deus fala a teu respeito? Quem Deus diz que você é? Se fosse perguntado para Deus a respeito da Dona Lil, Dona Lil, ô Senhor, quem é a Dona Lil? O que Deus diria a respeito da Dona Lil? Se fosse perguntado, quem é Ivan? O que Deus diria a respeito do Ivan? E faça essa pergunta. Se alguém perguntasse para Deus a seu respeito, o que será que Deus diria? Qual seria a sua identidade espiritual? Qual seria a informação que Deus daria a teu respeito? Irmãos, creiam. Essa é a identidade verdadeira. A nossa identidade verdadeira é a nossa identidade espiritual, que é eterna. A identidade social é uma identidade temporal, terrena, passará. Em alguns anos ninguém saberá na história quem foi Paulo Roda, quem foi Vinícius, quem foi Rayana, quem foi Dona Valmíria. Nós sabemos, mas as próximas gerações não saberão. Vocês cairão no esquecimento. A sua identidade evaporará, desaparecerá da história. A não ser que você faça algo muito marcante, mas ainda assim você corre um sério risco de ser esquecido. Não é à toa que o próprio Cristo tem sido esquecido por muitos. Existencialismo.
O homem se coloca no lugar de Deus, ele coloca-se no centro das atenções, como se não tivesse que prestar conta a ninguém da sua identidade, de quem ele é, do que ele fez e de como ele age. Então, quando você lê esse texto que é tão conhecido, e o texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quando você lê esse texto faz sentido para você. Você olha para si mesmo e fala: eu sou esse povo. Eu sou essa raça eleita. Eu faço parte dessa história, dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, que não cairá no esquecimento jamais. Não será esquecido. Deus não esquece do seu povo. Irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta. Se os irmãos voltarem aí uma página, vão ver que ele está escrevendo, ele se apresenta, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A quem que ele está escrevendo? Aos eleitos. Aos eleitos, que eleitos? Eleitos que são forasteiros. O que é forasteiros? É que estão fora da sua cidade, estão fora da sua terra natal, estão em terras estranhas, são estrangeiros. Esses são os forasteiros, aos eleitos forasteiros. Onde estavam esses forasteiros? Na dispersão, estavam dispersos. Eles estavam por vários lugares. Eles estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, que eram províncias do Império Romano, hoje na região da Turquia. É para esses eleitos, é para esses forasteiros, dispersos por todas essas províncias, perseguidos, estavam sendo perseguidos por terem se convertido, por terem crido em Jesus, por terem aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Essas pessoas perseguidas, tanto do povo de Israel, quanto pessoas que antes eram consideradas gentílicas, né, de outras nações, de outros povos, que não era povo de Deus, mas agora são povo, agora é povo de Deus. Vós que não eres povo, mas agora é povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora quando? Agora quando creram, agora quando receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para esses que ele está escrevendo, aos forasteiros, aos eleitos, forasteiros, dispersos por todas essas províncias romanas, sendo perseguidos. Na época, em torno do ano 65 depois de Cristo, o Nero, e que depois esse povo, e diz a história então, historiadores dizem que Pedro foi vítima desse momento, dessa perseguição, ele foi morto. E diz a história que no momento de sua morte ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então esse Pedro que está escrevendo essa carta, ele está precedendo aqui a sua própria morte. E ele está falando desta situação que os cristãos estavam enfrentando, e que eles seriam mortos, que eles estavam passando por perseguição. Veja o verso 6 que nós lemos na liturgia, quando ele está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tal, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e marcessível,
que não tem valor o mundo que se possa contar. Nisso exultais, verso 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado com ouro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É para esses que ele está escrevendo, e ele vai falar: por breve tempo vocês serão contristados, por breve tempo vocês padecerão perseguições, por breve tempo isso vai passar. Mas hoje, vocês que são forasteiros, vocês que estão em terras inimigas, vocês que não são recebidos como povo nessas terras que vocês estão, vocês são povo de Deus. Independente de onde vocês estejam, vocês são raça eleita. Raça eleita é um povo escolhido, é uma raça marcada, é uma raça escolhida. É povo de propriedade exclusiva de Deus. Então vocês têm nacionalidade, não terrena, mas no céu. A nação de vocês, a verdadeira identidade de vocês, a verdadeira casa de vocês, não é neste mundo, é na glória, uma glória imarcessível. Irmãos, você se identifica com esse povo? Estava dizendo semana passada que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que ele tem aliança com o seu povo. Ele marca o seu povo. Ele marcava no Antigo Testamento através da circuncisão. E daquela descendência, todos faziam parte do povo de Deus. Um povo que Deus se manifestava a ele. Deus se revelava a ele. Deus falava com ele. Deus agia por meio deles, para eles. Deus realizava milagres no meio desse povo. É um povo que recebia as bênçãos do Senhor. E era um povo pecador, sim, mas era uma nação escolhida. Era um povo de Deus, que Deus sempre tinha misericórdia com essa nação, que nunca dizia não uma oração que era feita em intercessão em favor do seu povo, que sempre perdoava, que sempre ouvia, que sempre agia com benevolência. Lembra, são povo do Senhor. Moisés orava, Josué orava. Deus tem misericórdia, é povo teu. Pecou, fez errado, prevaricou, é impuro, é idólatra, mas é povo do Senhor. Lembra da tua fidelidade, lembra do teu amor. E Deus agia com misericórdia em favor do seu povo. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que reina, que é rei, que é sacerdote para o seu povo, que é juiz, mas julga em favor do seu povo, e veio para nos justificar, mandou Jesus para nos justificar do seu juízo. Deus é um Deus que age em nosso favor, mas a questão é: você se sente pertencente a esse povo? Irmãos, a igreja de Cristo tem que ser uma igreja vibrante, a igreja que faz parte desse povo. É uma igreja alegre, é uma igreja vibrante, é uma igreja que usufrui da alegria divina de fazer parte desse povo. Cantamos aqui: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos às nações o teu poder, a tua honra, a tua glória, os teus poderosos feitos em nosso favor. Eu quero destacar algumas passagens, os irmãos não precisam abrir, eu vou apenas ler, para que os irmãos vejam como que Deus, desde o Antigo Testamento, ele fala desse povo, e como Deus se refere a este povo. Lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, o Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. É isso que o Senhor mandou que Moisés falasse aos filhos de Israel. Aí, aos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que Deus fez aliança com eles. Deuteronômio 7:6, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, Yahvé, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. De todos os povos que há sobre a terra, este povo é o povo próprio do Senhor. Deuteronômio 14:2, bem parecido. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres seu povo próprio. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo escrevendo a Tito, ele escreve acerca de Cristo, agora o Deus encarnado. Lá ele estava falando do Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Paulo escrevendo a Tito, pós-Cristo, depois da ressurreição de Cristo, ele vai dizer a Tito, porque sois, Tito 2,14, o qual Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se deu por nós, a fim de remir-nos. Remir é quitar, é pagar o preço, é apagar toda dívida, remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, irmãos, esse povo do Senhor é um povo que o Senhor remiu, é o povo que o Senhor perdoou de todos os seus pecados e das suas iniquidades, um povo exclusivamente seu, mas é um povo zeloso de boas obras. Por que esse povo é zeloso, tem zelo por fazer boas obras? Justamente porque ele é um povo santo, ele é um povo remido, ele é um povo que foi alcançado por Deus, ele foi transformado, ele nasceu de novo. Agora o Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, que se santifica, que o regenera, que o vivifica, que o transforma, que o guia, que o conduz, que fala ao seu coração, que o transforma, que o liberta, que dá graça, que intercede, porque nós não sabemos orar como convém, que intercede com gemidos inexprimíveis em nosso favor. É aquele que não te deixa só, é aquele que te consola nos momentos de aflições, é aquele que te ampara, é aquele que te faz saber que você é filho de Deus, que você é povo, que você é raça eleita, que você é santo, é separado, é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Apocalipse, o Senhor Jesus revela a João que nos diz, e nos constituiu. Olha o que ele fez, ele nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O Senhor Jesus nos constituiu, ou seja, colocou sobre nós, nos empossou, nos deu poder, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E ainda repete no capítulo 5. Para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, raça escolhida por Ele. Sacerdócio real. Por isso que, o que é o sacerdócio real? A ideia de sacerdócio real é, como ele disse aqui,
os constituíste rei e sacerdote e reinarão sobre a terra. Reinaremos com Cristo. É você um sacerdote real, que serve ao sumo sacerdote real, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nós reinaremos com Ele. É esse reino sacerdotal. E é por isso que nós não fazemos a distinção, né, que algumas religiões fazem, católicos, por exemplo, de clérigos e leigos. A palavra de Deus nos garante que todo o povo de Deus é sacerdote real. Em que sentido? No sentido de que as suas intercessões são ouvidas, os seus clamores são ouvidos pelo mediador Jesus Cristo. O véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Agora você é um sacerdote, agora você é capaz de interceder por si mesmo, pelo teu próximo, pela tua família, pela nação, como fizemos aqui, intercedendo. Você não precisa levar mais as tuas petições para que alguém interceda em teu favor. Você é sacerdote, você intercede por si mesmo, você intercede pela tua vida, você busca a tua própria santificação. Você não precisa mais que alguém vá ao altar para oferecer holocaustos e sacrifícios. Um sacerdote fazia isso para que o seu pecado fosse perdoado, purificado e aceito. Não, você tem livre acesso ao Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu Pai que te vê em secreto, e Ele que te vê em secreto te ouvirá. Esse é o nosso Deus, e você é povo, você é sacerdote real. Óbvio que não estamos dizendo com isso que não tenham as funções de liderança constituídas por Deus também para conduzir os sacerdotes, mas todos somos sacerdotes, e o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Os pastores são guias para conduzir o rebanho de Deus, para dirigir o povo de Deus, mas apenas porque foram chamados para este ministério, não porque eles têm são de algo diferente neles, porque eles são melhores. Não, queridos. O dom foi dado a cada um para um fim proveitoso. Todos têm os seus dons. No corpo de Cristo, ninguém é inferior, ninguém é superior. Cristo é o cabeça, os demais são membros desse corpo. Cada um com a sua função, para que o corpo seja fortalecido, cada um usando os seus dons. E dentre todos esses dons tem o dom do ministro, do pastor, do líder, do bispo, do presbítero, do diácono, o dom do serviço. Mas todos somos sacerdotes. Todos estamos em completo acesso, em livre acesso ao Pai, para interceder uns pelos outros. Oséias 2:23 vai dizer: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. A não favorecida, das desfavorecidas, a que não era meu povo, a não meu povo, essa é a expressão que está lá. A não meu povo direi, tu és o meu povo. Vós que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tiveste alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tu dirás, e ele dirá, tu és o meu Deus. Romanos 9, 22 a 26, Paulo vai fazer citação a Oséias. Mas ele está dizendo para os romanos o seguinte: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia,
que para a glória preparou de antemão. Sabe quem são esses vasos de misericórdia? Que para a glória Ele preparou de antemão. Nós, cada um de nós, somos vasos de misericórdia de Deus, que Deus preparou de antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como diz Oséias: chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo citando Oséias. Mas o próprio Oséias ele ainda diz no capítulo 1, verso 10: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, lembram da divisão que havia? Judá, sul, Israel, norte. Os filhos de Judá e Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Queridos, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa de povos, propriedade exclusiva de Deus. Deus separou, Deus escolheu, Deus destinou. A grande questão é como nos identificarmos no meio desse povo. E eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Aqui a gente não está também para fazer sessão de terapia, né? Nada disso. Mas a pergunta é, como você entrou aqui nessa noite? É simples assim. Como está a tua vida de comunhão com Deus? Como que você enfrenta, como que você recebe esse texto? Quando o texto diz: vós, porém. Por que tem esse porém? É uma adversativa. Estava dizendo uma coisa que vinha acontecendo, aí depois muda. Ele fala: mas vós, muda a situação anterior. Ele estava falando algo que agora vai mudar. Vós quem? Os eleitos, que estão espalhados pela dispersão, que estão sendo perseguidos. Vós, porém, são diferentes. São diferentes de quem? Observe o verso 7. 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para quem? Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo que desobedientes, para o que também foram postos. Então ele está falando dos incrédulos, ele está falando dos desobedientes, daqueles que a pedra angular se torna pedra de tropeço, não de edificação, mas de queda. Para esses ele é pedra de tropeço. Vós, porém, aí muda completamente. Não são esses. Vocês não são descrentes. Vocês são povo de Deus. Vocês são raça eleita. É tudo isso. E é por isso que a partir do 11, que nós lemos também na liturgia, ele vai dizer para eles: exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aí ele vem falando, sujeitai-vos às autoridades. Sabe aquela autoridade que estava perseguindo o povo? Que eles estavam sendo perseguidos por aquelas autoridades, por Nero. Ele vai dizer: sujeitai-vos a eles, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, quando eles agem com justiça, penalizando os malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem. Ou seja, quando eles castigam aqueles que praticam o bem, eles são louvados diante de Deus por isso. Por isso ele está dizendo, sujeitai-vos a ele. Ainda que por breve tempo sejais contristados, passais por provações, mas a vossa glória é eterna. A vossa morada é no céu. Vocês são o povo do Senhor. Sacerdotes, real. Reinaremos com Cristo. Deus. Por que Deus fez isso? E essa é a grande mensagem dessa passagem. Vocês são isso, são isso, são isso, são isso. Ele vai dizer 7 qualidades. Que antes não era, que agora são. Outra propriedade preciosíssima. Por que vocês são isso? A grande mensagem desse texto é o propósito de tudo isso. E qual é o propósito? A fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o Senhor requer de nós, o que o Senhor requer do seu povo, quando o Senhor olha do céu para a terra, ele vê 2 identidades. Só tem 2 identidades. Perguntei no início, né, qual é a tua identidade, como que você vê? Apenas 2 identidades existem para o Senhor. Os que são povo de Deus e os que não são povo de Deus. Os justos diante de Deus e os ímpios. Os justos que foram justificados por Cristo, os que creem. E os ímpios que não creem e já estão condenados. Para Deus só existe 2 identidades, o seu povo e o que não é povo. O que é filho de Deus e o que não é filho de Deus. O justo, o justificado e o ímpio. O injusto. Aqueles que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Que tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus. Como diz Romanos 1. Toda a humanidade tem conhecimento de Deus. Mas detém pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, o apóstolo está afirmando, todos têm conhecimento de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo diz glória a Deus. Toda a sua criação. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças por tudo que ele fez. Antes fizeram o quê? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Lembra do existencialista? Eles tornam nulo pelos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A insana busca pela liberdade e autonomia do existencialista é desprezar a glória de Deus, é tornar Deus nulo nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Mas aqueles que são povo de Deus, eles têm um propósito: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o fim, esse é o motivo pelo qual Deus fez tudo o que fez. Esse é o motivo pelo qual Deus faz aliança com o seu povo, para que você proclame as virtudes do Senhor que te salvou. E aí, a tua identidade. Para concluir, como você tem se visto no meio desse povo? Qual é o propósito da tua vida? Você se identifica com isso? Eu sei que o Senhor me salvou, eu faço parte desse povo, eu me considero sim nação santa,
povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sei, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu creio em Jesus de todo o meu coração. Eu fui convertido. O Espírito Santo mudou o meu coração. Jesus Cristo mudou o meu viver. Né? Ele mudou o meu viver. Ele transformou o meu ser. Ele é a luz, né, que me guia. Mas, e o resultado disso? O resultado do que o Senhor fez na tua vida? Você que se vê como povo de Deus, você tem proclamado as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? A igreja, meus irmãos, é para isso. A igreja é lugar de proclamarmos as virtudes do Senhor, que nos salvou. A igreja é lugar para você se engajar. Primeiro, porque igreja, estamos falando de comunhão, comunhão dos santos. O Senhor está falando do seu povo, vós sois. Ou seja, não é você é, vós sois povo. E quando nós somos povo, quando nós estamos congregados, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos na comunhão dos santos, não existe igreja fora do corpo. Nós somos corpo de Cristo, cada um membro de um corpo. Não tem como você viver isolado e dizer que você é membro de um corpo que não tem corpo. É um membro isolado. É uma mão fora do corpo, não tem função. Um pé fora do corpo não tem função. Ele só tem função se ele estiver ligado ao corpo, estiver introduzido no corpo de Cristo, e Cristo sendo cabeça e guiando esse povo. Para que, para junto com Cristo, que é o cabeça, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com Cristo nos guiando como nosso pastor, conduzindo o corpo, que é a igreja, para essa finalidade, para esse propósito. Igreja de Cristo. Irmãos, deseje proclamar as virtudes do Senhor, desse que transformou a sua vida, transformou a minha vida, transformou a nossa vida. A igreja é para isso. A igreja é para que você se sinta parte desse povo, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, está no meio desse povo, proclamando as virtudes do Senhor. Aqui é lugar de você desenvolver os seus dons. Aqui é lugar de você ser instrumento de Deus. A igreja é para fortalecer um ao outro, para abençoar um ao outro. E o apóstolo Pedro, ele vai então aqui dar várias instruções para todos. Para o marido com a sua esposa, para o servo para com o seu senhor, para o filho com os seus pais, para a esposa com o seu marido, em todas as áreas da vida, no amor fraternal, em como vivermos a santidade na vida pessoal, a santidade no amor fraternal, a santidade na presença de Cristo, na busca por Cristo, dele ser chegando-vos a Ele, aquilo que nós falamos no início, despojando-vos, desejando, chegando-vos, a fim de, despojando do pecado, chegando a Cristo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O verso 2 ele diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, o grande problema hoje que a gente tem visto nas nossas igrejas é uma igreja que tem sido influenciada pelo existencialismo. As pessoas que vivem para si mesmas, as pessoas cuja identidade se resume à vida social, que um dia vai ser aniquilada, que vivem como se não tivesse que prestar contas ao Deus que vos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino, para aquele que vos fez raça eleita,
Então, irmãos, que nós possamos viver como filhos de Deus, viver como povo de Deus, e não no mundo existencialista. E isso como vai se dar? Quando você decidir entrar realmente no meio desse povo, fazendo parte desse povo, do corpo de Cristo, e vibrando, desejando ardentemente o leite espiritual, crescimento para a salvação. Não pense que porque você fez a tua pública profissão de fé, o teu batismo, declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que está tudo pronto. Você precisa crescer, que é o próprio apóstolo Pedro vai dizer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar ardentemente o leite espiritual, para que você depois possa comer comida sólida, crente, maduro, forte, firme. A nossa igreja modelo, o nosso padrão de igreja, irmãos, é a igreja primitiva. Todos perseveravam juntos no templo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aqui, na comunhão dos santos. Contavam com a simpatia de todo o povo, dia a dia acrescentava o Senhor o número dos que iam sendo salvos, porque ali o Senhor se manifestava, todos se esforçavam, todos trabalhavam, tinham tudo em comum. Enquanto essa igreja não for desse jeito, ela não está proclamando as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso padrão de igreja é a igreja primitiva. Eu sinto quando a gente está aqui cantando hinos tão belos como este, parece que eu estou cantando sozinho. Não sei se é a impressão da acústica aqui, irmãos. A impressão que dá é que eu estou cantando sozinho. Um hino tão lindo, que seja o meu querer, seja Cristo, né? Me apresentar como se fosse Cristo na vida das pessoas. Cantamos aqui, viver tua vontade, refletir tua verdade, né? Em tudo te obedecer, que onde eu chegar, que onde eu me aproximar, que as pessoas sintam a presença do próprio Cristo, que eu reflita a sua imagem, que eu reflita a sua presença, que eu reflita a sua santidade, que eu transmita as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma igreja vibrante, é uma igreja que quer crescer, é uma igreja que quer estar conectada com Deus. Mas a igreja ela precisa, a partir da liderança, propostas, programações que estimulem, que abençoem a igreja, para que todos se engajem, participem. E aí eu quero dizer para vocês, nós estamos promovendo a programação conectados nele. Uma geração que está conectada em tantas coisas. Nós queremos essa geração conectada em Cristo. Trabalho da UPA, trabalho da UMP, teremos um encontro. É momento de você orar, se preparar para ir para esse dia, para ali ouvir a palavra de Deus, para nos alegrarmos juntos, para estreitarmos os laços, para aprendermos do Senhor, estarmos com Cristo. E vamos fazer isso então. E a igreja ela está aqui para isso, irmãos, para promover encontros, para promover atividades onde a palavra de Deus seja pregada. Mas como que você proclama as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Primeiramente, estando presente. A primeira grande obra que você faz na obra do Senhor é se fazer presente com o corpo de Cristo. É estar junto. Olha, eu não sei o que eu posso fazer para ajudar não, mas eu estou aqui. Queridos, esse é o grande passo da igreja. Para que a igreja se fortaleça, ela precisa uns dos outros. A sua presença, sem você falar nada, sem você abrir a boca, já faz uma grande diferença no corpo de Cristo, na obra do Senhor. Sem você perceber, uma atitude sua, um comportamento seu, uma palavra que você dá para o irmão, você está abençoando o teu irmão.
Então, o primeiro grande compromisso que você tem com a igreja de Cristo para proclamar as virtudes é se fazer presente no corpo de Cristo. E é estar disposto a trabalhar, é fazer o que for preciso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o que eu posso fazer. E certamente o Senhor vai te usar no dia que você fizer isso. Então, queridos, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei como é que está o teu relacionamento com Deus, eu não sei como você tem se visto quando você lê esse texto, fala, eu não me sinto parte desse povo, eu não me sinto essa raça eleita, sacerdócio real, eu não tenho nada, parece que eu não sou povo, eu continuo aquele que não é povo. Então ore, peça a Deus, busque a presença do Senhor, conte com a igreja para te ajudar nisso. Nós vamos orar pela tua vida. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Vamos interceder, vamos clamar a Deus para que Ele venha com avivamento espiritual no teu coração. Se curve diante de Deus, coloque-se na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir que eu faço parte do teu reino. Eu quero me sentir como um sacerdócio real, como uma nação santa. Eu quero sentir que eu sou parte desse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas acima de tudo, Deus, eu quero proclamar as virtudes do Senhor Jesus, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho consciência que antes eu não era povo, mas eu sou povo do Senhor. Eu conheço a Ti, ó Deus. Eu quero viver para Ti. Eu sei que a minha vida nesse mundo vai passar, essa vida é efêmera, essa vida é passageira. Não tem nada, Deus, nesse mundo que possa me garantir alguma coisa. Somente a fé no Senhor, somente a vida eterna, somente a Tua presença, somente o Senhor me tirando do império das trevas, me levando para o reino do Teu Filho, Senhor, é que eu encontrarei vida. Não há vida sem Cristo. Não há liberdade, a verdadeira liberdade está no Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes disso eu estou preso, Deus. A minha liberdade nesse mundo é enganosa. Eu estou caminhando para as trevas. Eu preciso de uma comunhão contigo, Deus. Eu preciso fazer parte, me sentir parte desse povo. Fala comigo, Deus. Fala no meu coração. Ó Deus, fala ao coração desse povo que está aqui nessa noite, Deus. Entra com o teu poder gracioso. Que a ação do teu Santo e Divino Espírito fale aos corações que estão aqui nessa noite, de todos que estão nos assistindo, todos que estão nos ouvindo. Um renovo espiritual, uma transformação, Deus, um despertamento, para que esse povo acorde, Senhor. Se levante, se coloque à disposição, que busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, sabendo que as demais coisas são acrescentadas, Pai. Que nós não sejamos o centro da nossa vida, mas que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a primazia, que o Senhor seja o que buscamos em primeiro lugar. Queremos ser transformados pelo Senhor, meu Pai. Abençoa essa igreja, meu Deus. Abençoa esse povo, desperta, Senhor, cada um, Deus, desde o menor até o mais idoso. Aqueles que estão desanimados, ó Deus, anima-os. Fortalece, Pai, aviva-os, desperta-os, Pai, acorda, Jesus, transforma esse povo, Pai, venha com o teu poder, com a tua ação. Nós queremos ter como modelo a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, Pai. Queremos, ó Deus, perseverar na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações. Queremos ter tudo em comum uns com os outros, Pai. Queremos viver para a Tua glória, queremos Te servir com alegria, proclamar, Pai, a cada dia, com as nossas ações, as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas. Ó Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Faça arder em nosso coração essa gratidão, ó Pai. Que possamos querer sempre resplandecer a Tua verdade, a Tua vontade, que a nossa vida resplandeça a presença de Cristo, que possamos buscar essa santidade, possamos buscar essa santificação em nossa vida, essa purificação, nos abstendo das paixões mundanas.
Ó Deus, purifica nosso coração, purifica nossa mente, liberta-nos dos cativeiros, daquilo que nos aprisiona, Pai. O Senhor conhece, Senhor, as amarras de cada um. O Senhor conhece aquilo, Pai, que tem aprisionado os corações de cada um. O Senhor conhece aquilo que tem travado, Pai, a comunhão plena com o Senhor. Quebra, Pai, as barreiras. Quebra, Pai, todas as algemas. Liberta o teu povo. Não deixa que sejam iludidos, enganados, seduzidos pelas artimanhas do inimigo. Ó Deus, sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes, ó Deus, que habitam as regiões celestes. Que eles caem por terra em nome de Jesus. Amém. Nós entregamos essa igreja, nós entregamos o teu povo, nós entregamos essa nação diante de ti, ó Pai. E intercedemos pelo teu povo. Desperta-nos, ó Deus, acorda, anima o teu povo. E que possamos nos colocar, ó Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E cada um com o seu dom se prontificar a trabalhar na tua obra. Faz isso no meio dessa igreja. Faz isso no meio do teu povo. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos. Vamos passar nesse momento a ceia do Senhor. Hoje quero pedir o auxílio do seu Getúlio, presbítero Paulo, para compartilharmos desse momento. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 53 a 58. Evangelho de João, capítulo 6, 53 a 58. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. O verso 57, final do verso 57, ele diz: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, esta é a mesa do Senhor, a mesa instituída pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus. Essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta é a mesa do Senhor Jesus, instituída por Ele mesmo, para todo aquele que nele crê, que está nessa nova aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. Comei dele todos em memória de mim. Bebei dele todos em memória de mim. Fazendo isso, nós trazemos à memória o que o Senhor Jesus fez por nós, até que Ele venha. Todo que está em comunhão com Deus, com a igreja, está convidado para participar nesse momento da mesa do Senhor. Pediu o Paulo para distribuir os elementos, também o seu Getúlio. Pegue os elementos, aguarde para comermos e bebermos o cálice do Senhor. Eu vou pedir ao ministro para colocar o hino Redenção 268, para logo após comermos, cantarmos este hino. Coloque-se de pé, vamos abrir.
O pão representa o corpo de Cristo. Este é o meu corpo, partido por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Comamos. Senhor nosso Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, te reconhecemos. O Senhor é o único Deus existente, não há outro Deus. O Senhor enviou o seu Filho para que vivesse conosco como homem, nos ensinou, nos exemplificou, e em um momento, Senhor, o Senhor permitiu que seu Filho, seu único Filho, morresse na cruz por nós, que morresse por todos os nossos pecados. Então, neste momento tão especial, estamos aqui em comunhão entre os irmãos, reunidos, Senhor, para celebrar a vida, Senhor, que o Senhor nos permitiu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de todos os meses, Senhor, podermos lembrar deste momento. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Em nome do Senhor Jesus, que agradeço a mim. Por semelhante modo, depois de comer o pão, tendo dado graças, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Bebamos. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Sabemos que, simbolicamente, esse vinho não é o sangue de Jesus, é um símbolo, mas sabemos que representa o sangue de Jesus, o mesmo com esse alimento, Pai, que nós alimentamos. Somos gratos por isso, Pai. Sabemos que nós fazemos parte da tua família, ceamos com o Senhor. E essa ceia é para nos purificar espiritualmente, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos leve para casa em paz e dá-nos para nós todos uma boa semana, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos com o perdão do nosso pecado. Amém. Amém. Enquanto o presbítero Paulo e o tudo recolhem, só o presbítero Paulo, nós vamos cantar ao Senhor o hino Redenção. Depois do hino, a oração final, a impetração da bênção do amém deles. Jesus.
obrigamos, Pai, que nós podemos estarmos aqui, Senhor, nós somos reunidos e temos, Pai, ouvido, Pai, a palavra, Senhor, de ânimo, a palavra, Senhor, para nós podermos estarmos sempre, Pai, dispostos a fazer aquilo que Tu queres que façamos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter de fato entendido o que o Senhor quis nos dizer essa noite, que nossos corações, Pai, possam ter sido quebrantados, Pai, e que nós, de fato, falemos de todo o nosso coração, mesmo aqui, Senhor. Amém. Que o Senhor venha estar nos abençoando, o Senhor venha nos ajudando nessa caminhada, Pai, cristã, que não é fácil, Senhor. Não é fácil ser crente, Pai, não é fácil, Senhor, diante de todas as tentações, não é fácil dentro da nossa casa, mas o Senhor tem nos fortalecido, tem nos ensinado, tem nos mostrado como devemos ser, como o Senhor deseja que nós, de fato, Pai, devemos ser. Te peço que o Senhor nos dê uma boa semana, que nós possamos ir na sua santa paz, Pai, e que nós possamos estarmos em todo momento te dando glória, Senhor, e te honrando. Amém. Te peço, Pai, te agradeço por perdão de nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, ide em paz e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor do nosso poderoso Deus, eterno Pai, que a externa comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, igreja de Esmirna, e sobre todo o teu povo, Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Nosso estudo bíblico também aqui na igreja, às sextas-feiras, 20 horas, a escola dominical, 9 horas, que agora será presencial, tá bom? Então, no próximo domingo, a escola bíblica dominical será presencial também, ou seja, todas as nossas programações retornaram em modo presencial, tá bom? Seguindo todos os protocolos, estaremos aqui então no próximo domingo, 9 horas da manhã, para a escola dominical presencial. E no domingo à noite, 18h30, o culto vespertino. E além dessas programações, né, presenciais aqui na igreja, continua aí o grupo de oração, todos os dias, todas as tardes, das 15 às 16, pelo grupo de WhatsApp, intercedendo, né, orando uns pelos outros, e tem sido bênção esse grupo. Deus tem ouvido grandemente as orações lá nesse grupo. Então, participem, né? Você ouviu aqui nessa noite. Primeira forma de você proclamar as virtudes é estar presente nas programações. Venha orar, esteja aqui em comunhão na oração com os santos. Quarta-feira, programação da igreja. Se você puder, esteja aqui orando. Sexta-feira, 20 horas, esteja aqui no estudo bíblico, crescendo na graça, conhecimento do Senhor. Escola Bíblica Dominical, o nome já diz, é escola bíblica para aprender, aluno, vão perguntar, vão tirar dúvida, vão crescer na graça do Senhor. Hoje estudamos sobre existencialismo, a insana, né, ideia de liberdade e autonomia, como é importante aprender sobre isso, e tantos outros assuntos interessantes que estamos estudando. Então não deixem de participar das programações da igreja. Bom, agora preciso avisar que no próximo domingo eu não estarei presente. Próximo domingo, com autorização do conselho, eu farei uma viagem, estarei indo ao Rio. Então não estarei presente no próximo domingo. Então na sexta-feira o estudo bíblico vai ser conduzido pela dona Lil, que é minha auxiliar, bem como na escola dominical também. Ela é minha auxiliar nos estudos, tanto na escola dominical quanto no estudo de sexta-feira.
a dona Valmira já tem a classe dela, né, na escola dominical. Então, a dona Lil, ela é minha professora auxiliar, tá bom? Para os adultos. E temos as professoras das crianças. Então, enfim, domingo, volta à escola bíblica dominical presencial. E aí, irmãos, no outro domingo, domingo eu não estarei, o reverendo Valdemar estará me cobrindo, né? E no outro domingo, que é o terceiro domingo do mês, já tenho um compromisso com a igreja de Sena. Então, normalmente, no terceiro domingo, o reverendo Valdemar já me substitui. Então, no segundo e terceiro domingo, eu não estarei presente, mas a igreja está aí, sendo com os auxiliares, tocando o trabalho normalmente. Então, estejam presentes nas nossas atividades, tá bom? E aí, como eu mencionei no sermão, né? Eu não sei, a Letícia estava te fazendo um convite, eu não sei se ela fez, se ela te passou para postar aqui, que a gente decidiu ontem aqui, algumas tratativas, mas é aquilo mesmo que eu disse durante o sermão. Teremos uma programação dia 7 de agosto, que é o primeiro sábado de agosto, está aí no mês que vem, está chegando. Uma programação que o foco principal é UMP e UPA, jovens e adolescentes. Então teremos adultos, né, que estarão lá auxiliando, participando, mas é focado nos jovens e adolescentes, independente de fazerem parte da UPA e da UMP, tá? Jovens e jovens, adolescentes, então são todos. Então está convidado aí a Jéssica, o Tiago, são jovens, né? A Aline, o Alisson, o Elon, a Márcia, é para toda a juventude da igreja, independente de ser membro ou não. Mateus, Caio, Isabel, todo mundo, Gabriela, os filhos da Simone, enfim, nós vamos convidar os jovens que de alguma forma estão ligados conosco aqui para estarmos todos juntos lá, tá? Nesse dia, focado para os jovens e adolescentes, tá bom? A programação é focada para eles. Me falaram aí no bastidor que se sobrar vaga, vamos postar, vamos abrir aí para os grises. Eu estou indo, eu falei que eu vou levar, eu levo filho, mas eles estão proibindo os grisalhos, né, viu? Mas assim, não, se sobrar vaga, eles vão permitir. Olha, porque eu chegar lá, o Gorete foi mencionado. Vai, segura o Gorete lá na sala, lá, porque senão não vai deixar descer lá no. Não vai deixar descer, como é que é o negócio lá? O escorregador? Não, o tirolesa. A tirolesa vai ficar morrer, então não deixa não. Então ele quer, é só para os jovens. Então, queridos, estejam lá, os jovens, as adolescentes. Fala, Paulo, tá aí? Ontem nós fizemos uma reunião, né, com algumas responsabilidades. A Letícia, ela está, neste momento, passando uma mensagem para mim, né, que até coincidiu, que ela está fazendo a chamada, o convite. Essa semana a gente vai apresentar e vai passar os detalhes, tá, do convite desse passeio, né, desse acampamento que a gente vai estar fazendo. Legal. Quem vai estar levando a palavra lá na devocional é o Elias, filho do reverendo Valdemar, que vai estar vindo acompanhado aí de alguns colegas lá da Igreja Unida também, vai integrar lá, enfim. A programação específica para jovens e adolescentes vai ser um dia muito bom, vai ser lá na JV, né, Jovens da Verdade, no espaço lá, tem tudo isso, piscina, tirolesa, campo de futebol, um monte de coisa. Então vai ser bênção, tá bom? Depois a gente vai fazer uma outra para a igreja toda, mas esse agora é específico para os jovens e adolescentes. Tá bom? R$40 por pessoa, gente. Barato, né? Qual o passeio que você faz aí com churrasco, comida, o dia inteiro, né? Boca livre, R$40. Tá bom? Então, esse é o valor, mas se tiver algum problema, procure a direção aí para combinar, negociar alguma coisa, mas não deixe de participar, tá bom? E se você é idoso aí, mas quer ir, quero ajudar alguma coisa, fala com a direção aí. O presbítero Paulo, Vinícius, ele abriu para você aí. Tá? Vinícius, Rayana, Vitória e Vinícius, né? Reverendo Valdemar. Tá bom? Eu só dou as ideias, eu vou ganhar. Tá bom? Deus abençoe, viu? Boa semana para vocês. Eu vou de Uber. Deus abençoe, queridos.